Meus queridos irmãos, professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, é com grande alegria que estamos mais uma vez aqui para refletirmos sobre essas lições tão maravilhosas da nossa revista Ensinamentos Bíblicos. Estamos estudando nesse trimestre a missão da igreja de fazer discípulos. E a lição que nós estaremos estudando nessa oportunidade é a lição de número 7, que tem como título Acolhimento e Integração de Novas Vidas. Está juntamente comigo aqui para comentar, refletir sobre essa temática, nosso irmão professor Luiz, ali da congregação de Pintacilgo 1, nosso irmão Márcio, ali da nossa congregação de Silvia Maria, e tenho certeza que será esse momento muito edificante para as nossas vidas. O texto-chave da nossa lição se encontra em Lucas, capítulo 10, verso 34, que diz assim: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Para refletir, diz o seguinte: o acolhimento cuidadoso e amoroso restaura pessoas e facilita a integração de novas vidas com os demais membros do corpo de Cristo. A leitura bíblica se encontra no Evangelho de Lucas, do verso 30 ao verso de número 37. Pois bem, nós vamos começar o comentário da nossa lição falando que a temática que há de ser trabalhada aqui está diretamente ligada à chegada do novo convertido na igreja local. E se nós fôssemos aqui fazer uma analogia, uma simbologia do novo convertido chegando na igreja local, é como uma criança que acaba de nascer e precisa do cuidado dos médicos, precisa do afago e amor dos pais, né, do alimento advindo da mãe, de todo aquele acolhimento no ambiente do nascedouro. Assim também é o novo convertido, né? Ele precisa do alimento, que é a palavra de Deus, mas precisa também de todo o cuidado humano, né? Do afago, do amor, do cuidado. E é sobre isso que nós vamos estar comentando aqui, né? Como nós, né, como discípulos de Cristo, como nós, como igreja do Senhor Jesus, podemos lidar com estas pessoas. Como nós devemos receber essas pessoas na igreja, como elas devem ser tratadas, né, pelos membros locais, para que este novo convertido possa se firmar na presença de Cristo e assim viver a sua vida cristã. Então, nós vamos aprender nesta feita que existem duas coisas que são importantíssimas para que o novo crente, o novo convertido, ele se firme, né, e possa dar os seus primeiros passos com qualidade, né, na presença do Senhor. E essas duas coisas são o acolhimento e a integração. O acolhimento é a primeira coisa que nós vamos estar destacando aqui nesse momento. E eu gostaria aqui de facultar a palavra ao nosso irmão professor Luiz, para que ele fale de que forma nós, como igreja, né, como discípulos pessoais de Cristo, devemos acolher os novos convertidos, professor Luiz. A paz do Senhor, meus amados. É um prazer novamente estar conosco aqui
todos nós reunidos, comentando essa revista. E como acolher? Esse é um debate que já acontece na igreja há muito tempo e poucos a praticam. E nós podemos ver que há pouco tempo nós estivemos comentando sobre qual o ideal de discipulado que devemos seguir. O ideal seria, o padrão seria Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vamos olhar que o padrão de Cristo é o padrão de acolhimento de pessoas. Nós vemos que Cristo, quando ele esteve aqui na terra, Jesus se tornou homem, o Deus encarnado, andou conosco e na sua caminhada, na sua trajetória, quando ele começou o seu ministério, ele acolheu a todos, desde o menor até o maior. Nós vemos na Bíblia Sagrada ele conversando com os magistrados, conversando com os chefes da sinagoga, mas também conversando com aqueles que são marginalizados na sociedade. E ele acolheu a todos. E a todos ele abraçou, a todos ele teve uma palavra de consolo, a todos ele agregou a palavra de Deus sobre essas pessoas. Ele destacou a necessidade que cada um tem. Ele, por ser Deus, também tinha essa qualidade. E nós, como cristãos, temos que ter essa qualidade, porque nós temos esse Deus dentro de nós. E aí nós afloramos isso, que é entender e se situar na situação de cada pessoa. Então, ao acolhimento, e também vem acompanhado com a cura, aí no nosso texto, está referido sobre isso. É acolher, entender a situação da pessoa e praticar essa cura, que seria, como o irmão disse, que é a nova criança que nasceu. Toda criança recém-nascida precisa de um cuidado extremo. O primeiro cuidado é passar pelo pediatra para ver se tem todas a saúde dela está perfeita. O exame do pezinho, o exame da orelha, todos esses exames é feito para ver se a criança está perfeita. A igreja é a mesma coisa. Pegar esse recém-nascido e fazer toda uma análise sobre a vida dela para ver a qualidade de... Aí nós aceitamos e também podemos praticar a cura. Professor Márcio, gostaria de ouvi-lo também respondendo essa pergunta reflexiva, né? De que forma nós, como discípulos de Cristo, né, como igreja do Senhor, devemos receber os novos convertidos? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez cooperando com esse maravilhoso trabalho de subsídios para que o professor na sua lição, no preparo da sua lição, possa ter mais conteúdo, né, para poder desenvolver melhor perante a classe, perante os alunos, um assunto de extrema importância. O que temos visto, pastor Adairton, irmão Luiz, que o pastor Éden, ao comentar e escrever essa lição, ele foi muito feliz, porque a temática desse trimestre e das lições que estamos estudando tem refletido no nosso dia a dia, né? Visto diminuir o número de pessoas que estão descendo as águas batismais, visto cada vez menos a integração de pessoas de maneira prática na igreja, né? E nós vem-nos como um alerta, um assunto como esse para a gente ter todo o cuidado possível para poder ver aonde que nós estamos errando, ver o que está acontecendo, no que nós podemos melhorar, né? Então eu vejo que o pastor Éden foi muito feliz, principalmente nessa temática, a temática do acolhimento, a temática da integração dos novos convertidos, das pessoas que estão vindo à igreja, né? Eu, estudando esta lição, me veio à mente aquele versículo de João 6,37, quando Jesus disse que tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E como Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, nós devemos seguir os seus passos, né? Todo aquele que vem à igreja, todo aquele que busca refúgio na igreja, pessoas que vêm com seus problemas, com as suas situações,
nós como igreja devemos empregar todos os esforços para acolher bem essas pessoas, para orientá-las, né? E existem duas coisas que estão atreladas em relação ao novo convertido, a pessoa que está vindo para a igreja, e elas devem caminhar juntas, que é a integração, como está aqui no tema da nossa lição, e o discipulado do novo convertido, né? Duas matérias que elas andam juntas. Precisa ter esse acolhimento, precisa ter essa integração, e essa pessoa deve ser bem orientada no momento em que ela for se aproximando da igreja, né? Por quê? A falta de empenho em acolher essas pessoas, a falta de empenho em discipular essas pessoas, talvez seja o maior motivo que nós temos tido hoje de perca de pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu estava acompanhando o material do primeiro trimestre de 1996, pastor Jeremias do Couto. Ele, na lição da escola dominical deste ano, deste trimestre, ele disse que saiu uma pesquisa, e nessa pesquisa dizia que naquele ano de 1996, a cada 100 pessoas que se convertiam, cada 100 pessoas que vinham à igreja, apenas 5 desciam as águas batismais. E lá em 96 já havia a preocupação do que fazer para acolher melhor essas pessoas, orientá-las melhor e fazer com que elas venham crescer e se desenvolver na igreja, né? E é uma proporção, uma porcentagem muito pequena dessas pessoas que vêm à igreja e chegam a descer as águas batismais. Observe que quando Jesus falou a parábola do semeador, por exemplo, ele citou lá 4 tipos de solo. Então, se você for colocar na proporção, são 25%. Lá no ano de 1996, a pesquisa era que a cada 100 pessoas, apenas 5 descia as águas batismais, né? Então, cabe nos levantar aí um alerta para que nós, como igreja, possamos refletir naquilo que podemos melhorar. Para quê? Para que essas pessoas sejam melhor acolhidas, né? E elas possam se desenvolver dentro da igreja. Esse é um grande desafio para os nossos dias. Muito bem, professor Márcio. É interessante nós pontuarmos que discipular não é apenas apresentar ao novo convertido os fundamentos da fé, as doutrinas básicas do cristianismo. Nós precisamos entender com muita clareza que o discipulado ou o processo do discipulado começa justamente aqui, no acolhimento e na integração do novo convertido. Ao mesmo tempo que nós precisamos sim dar ao novo convertido como uma criança espiritual o alimento, né, da palavra, precisamos também, né, ter essa sensibilidade, né, de acolher com amor e de integrar o novo convertido, né, no contexto da igreja e seus ministérios. O nosso comentarista, o pastor Éden, destacou aqui nessa lição algumas formas pelas quais esse acolhimento deve se desenvolver dentro da igreja por parte dos membros da igreja, recebendo o novo convertido. E a primeira coisa que o nosso comentarista apontou aqui é que nós devemos acolher com aceitação. Inclusive ele usa o texto de Tiago, capítulo 2, verso 1, aonde o irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, nos exorta a ter a mesma fé que havia no Senhor Jesus Cristo, que não fazia acepção de pessoas. E isso é muito importante dentro desse processo de acolhimento.
Por quê? Porque esse grupo que nós chamamos de novos convertidos é feito de pessoas de várias classes econômicas, sociais, étnicas. Então nós precisamos ter em mente, ter essa sensibilidade de que a aceitação será importantíssima. Não é verdade, professor Luiz? Com certeza. Essa é muito importante, nós acolhemos essas pessoas, temos esse senso de acolhimento e, como eu disse no começo, é pouco praticado na igreja, por várias situações. Primeiro, o nosso ego, muitas vezes nos impede de nos aproximar às pessoas, devido talvez uma questão ideológica, ou às vezes por uma situação financeira. Eu estou num patamar, ele está em outro, então eu não posso me rebaixar esse patamar. E também tem a questão da questão de nós rejeitarmos as pessoas achando que nós somos superiores a elas, e isso é um preconceito feito a partir de uma visão errônea que cada um de nós temos. Então, como foi falado, Cristo é o exemplo para todas as coisas. Então, quando nós aceitamos o novo convertido dentro da igreja, nós temos que ter em mente que eles vão vir, muitas vezes, como foi comentado e propriamente dito há pouco tempo atrás, né? Na nossa EBO, Escola Bíblica de Obreiros, que nós tivemos aqui na igreja sede de Santo André, o pastor falando que o próprio Senhor Jesus, ele dando 5 exemplos da lição de Jesus, um deles foi que Jesus tocou no leproso, e o primeiro toque é que faz toda a importância no acolhimento. Porque quando você recebe um novo convertido e ele está lá numa situação em que ele precisa ter uma libertação em todos os sentidos, seja ela espiritual, emocional, física, né? Em qualquer área da vida dele, o primeiro toque, o primeiro contato que é muito importante. Esse primeiro contato é a forma como nós acolhemos essa pessoa. E esse é um processo que toda a igreja deve participar. Toda a igreja. Desde o mais pequeno ao maior, o mais velho, assim por se dizer, aquele mais idoso, ou aquele que tem mais experiência, tem 40 anos de evangelho, enquanto um que começou há 2 anos de evangelho ou 1 ano de evangelho. Todos, é um processo que toda a igreja deve participar. É verdade, professor Luiz. A aceitação, o acolher com aceitação é importantíssimo, porque muitas pessoas que chegam na igreja vêm do mundo feridas, trazem marcas terríveis de um passado, às vezes, de uma vida difícil, né? No ponto de vista de ser dominado pelo pecado, né? Podemos citar como exemplo aqui pessoas que chegam na igreja e sofreram com drogas, né? Sofreram com assédio, ou tiveram uma experiência, né, com pecados sexuais ilícitos. E a gente precisa aceitar essas pessoas entendendo que Jesus veio para transformar pecadores, né? Muitos cristãos têm uma visão um pouco errada, distorcida da igreja. Pensam que a igreja é um lugar feito de pessoas perfeitas. Não. A igreja é como um hospital, onde os doentes chegam para serem curados, né? E para que haja esse processo de cura, a aceitação tem um papel importantíssimo, né? Mas outra forma de acolher que o nosso comentarista destaca aqui é o acolher com compaixão, né? Inclusive o nosso comentarista, ele cita aqui o texto de Lucas 10:33, né? Quando o samaritano, né, olha para a situação daquele que estava à beira do caminho e é movido de íntima compaixão, né? Professor Márcio, né, nos fale um pouco desse acolher com compaixão. Amém. Amém, pastor. Tendo em vista, irmãos, que o acolhimento significa oferecer refúgio, né, proteção, conforto,
Existe até um ditado que diz aí que a primeira impressão é a que fica, né? E nós, como igreja, devemos entender esse processo, né? Na estrutura da congregação, entender esse processo desde o púlpito até aquele que recepciona ali na porta. Você entender que aquela pessoa está chegando em uma condição que talvez você não esteja no momento, mas que em outro tempo você estava, na mesma condição que ela está chegando. E a compaixão na vida do cristão, quando ele aplica isso na vida daquele que está chegando à igreja, faz toda a diferença, toda a diferença. Tendo esse sentimento de que de empatia, sabe, em relação à tristeza do outro, ao sofrimento do outro, né? E a compaixão, ela desperta em nós a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando a ele, dando suporte naquilo que ele precisar. Se você for pegar lá no significado da palavra compaixão, é sofrer junto com. Ou seja, a pessoa chega à igreja, como disse o nosso irmão Luiz, trazendo suas cargas, seus problemas. Se você tiver a sensibilidade de entender aquilo que a pessoa está passando no momento e ter dela compaixão, você vai prontamente se colocar à disposição dela para ajudar, não é? Então, é importantíssimo para a igreja que nós possamos recepcionar estas pessoas bem, ter qualidade no atendimento, né? Porque elas vêm procurando procurando refúgio, abrigo, né? E nós devemos oferecer refúgio a essas pessoas, proteção a essas pessoas, né? Conforto a elas, para que elas cheguem e elas se sintam bem. Por quê? Primeiro, porque elas estão na presença de Deus. Segundo, porque elas fazem parte, a partir daí, de um corpo que funciona bem. A igreja é o corpo de Cristo. E tendo a igreja esse sentimento de agir, de acolher com compaixão, sofrer junto, orientar, ajudar, isso faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença, né? Então, que o Senhor nos ajude, né, a ter na nossa vida o mesmo sentimento que houve no samaritano da parábola que está na nossa leitura bíblica. Amém? Professor Márcio, eu penso que a compaixão ela é muito importante nesse processo de acolhimento do novo convertido, pois abre a porta da confiança. Quando o novo convertido percebe que nós estamos realmente interessados na pessoa dele, com compaixão, essa porta da confiança se abre e o terreno fica mais fértil, né, para que a semente do Evangelho, para que a semente da Palavra de Deus seja semeada. Outra forma importante de acolhimento que o nosso comentarista destaca aqui, e que eu achei muito interessante, é o acolher com atenção. Essa palavra atenção, ela remete a você estar atento ao que está acontecendo. Muitas vezes nós temos a preocupação de que o novo convertido esteja nos trabalhos da igreja, esteja nos cultos, mas muitas vezes não estamos atentos na pessoa do novo convertido, do que ele esteja sentindo ou de alguma dúvida que ele tenha. Não é verdade, professor Luiz? A compaixão tem tudo a ver com a atenção, porque quando você tem a compaixão, é natural que você tenha toda a atenção sobre essa pessoa. Verdade.
Então, acolher com atenção é você se importar e dar total prioridade à pessoa, dar total prioridade ao recém-convertido, dar total prioridade à necessidade dessas pessoas que estão sendo discipuladas. Então, quando nós, pastores, membros, obreiros, qualquer classe da igreja, esteja engajado nesse trabalho de discipular, ele dá total atenção para a necessidade daquele que está sendo discipulado. Então essa atenção é muito importante. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de atenção. Um dos exemplos muito claro, aqui foi citado o samaritano, mas nós vemos Jesus dando atenção total a todos que chegaram até ele, e ele parava, escutava a necessidade e todas as oportunidades ele determinava o que era necessário. Até mesmo quando foi chamado para ir à casa de alguém, ele parou tudo que estava fazendo para ir até a casa dessa pessoa. Naturalmente que no caso de Lázaro, demorou-se aí uns 4 dias, né? Mas mesmo assim, era a distância, era um prazo que ele tinha, ainda tinha uma obra para ser feita, mas ele não deixou de dar atenção. Ele foi até lá. E ele ainda declarou, a morte não é definitiva. Aquela ali que está acontecendo é para a vida. Então ele já sabia a determinação que ele estava fazendo. Então quando nós entendemos isso, nós vamos ver também a importância que Pedro deu a uma determinada mulher, por nome Docas. Ela veio, ela era uma mulher de benfeitoria na igreja e tudo mais. E quando ela veio a falecer, o povo chamou aquela igreja que estava recém-nascida ali, e Pedro estava em Jope e ele estava em Lida. O que eles fizeram? Mandaram chamar Pedro. Pedro imediatamente foi até Jope. E sobre Docas, ele praticou a mesma ação que Jesus o havia ensinado. Foi sobre ela, orou por ela, deixou somente as pessoas que estavam ali ao redor e restaurou a vida dessa mulher. Então, mostrando o poder do discipulado. Pedro era o homem naquele momento que estava discipulando toda aquela igreja, porque toda a palavra estava sobre ele, a liderança. Então, nós vemos em Atos 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos, todo o modo de viver, o modo de andar, o modo de agir, o modo de se expressar. Então, Pedro tinha esse papel de também batalhar toda a atenção sobre as pessoas. E foi por isso que ele largou tudo, estava em Jope lá, e foi até Lida e fez o trabalho dele. Então essa atenção é muito importante no nosso meio. Eu vejo muitas vezes a gente não dá muita importância ao ponto, eu já frequentei algumas congregações, algumas igrejas, denominações, e o que eu fico triste muitas vezes é ver que pessoas aceitam a Cristo, levantam sua mão, se decidem, e no final do culto a gente percebe que ela sai da igreja, não teve uma pessoa que chegou até ela, não teve uma pessoa que o abraçou, não teve uma pessoa que, por algum motivo, buscou um contato, um telefone para entrar em contato futuramente, ou se prontificar em fazer uma visita, de poder ir lá ver onde ela mora. Eu participei de um treinamento, olha que interessante, um treinamento na Igreja Batista, para obreiros, e ele ensinava o seguinte: você não precisa esperar o pastor te mandar. Vejam alguém da igreja, converse com essa pessoa, vai até essa pessoa e visite ela, né? Fala que vai visitar, fala que vai fazer uma visita de cortesia, uma visita de... E chegando lá, repara em tudo. Repara na casa, repara o trato dele com o filho com ele. Repara a situação da casa, como se... seja discreto, mas perceba a situação que essa pessoa está passando. Se ela tem alguma dificuldade na alimentação, nos seus gastos, como estão os seus móveis, tudo isso denota o que a pessoa está passando. Faz um relatório e entrega para nós, nós vamos fazer uma análise disso e nós vamos ver em que projeto nós podemos trabalhar sobre essa pessoa. Isso é atenção. É quando você dá atenção, você vai entender a situação. Nós falamos de acolhimento, acolhe.
depois nós vamos tratar o emocional, o espiritual, mas nós temos que também dar atenção para saber como ela está, onde ela mora, o que ela passa, qual o nível social dela, para nós entendermos também a situação, porque não é possível nós recebermos as pessoas na igreja e não sabemos como ela é no seu dia a dia. Isso é atenção, é ter atenção sobre ela para poder também compreender. Isso é compaixão também junto, porque eu me coloco no lugar dela, eu tenho um sentimento de de minimizar a situação dessa pessoa, para que ela possa estar no mesmo nível que eu possa estar. Porque eu entendo que o meu nível que eu estou hoje, eu estou muito bem em Cristo Jesus. Eu estou feliz, eu estou, assim, posso dizer, eu ia falar a palavra repleto, mas não é repleto, é exultante. Então eu não tenho falta de nada, mas eu vejo que aquela pessoa precisa, então eu quero minimizar essa situação. Isso é atenção sobre a pessoa. Muito bem, professor Luiz. Por fim, falando ainda de acolhimento, o nosso comentarista destaca que o acolher por parte da igreja deve envolver atos cuidadores, né? Tanto no ambiente espiritual quanto físico. Essas coisas devem andar juntas. Há quem pense que a ajuda ou acolhimento que a igreja presta é apenas espiritual. Não é verdade, professor Márcio? Com certeza, pastor. Tendo em vista que o Evangelho ele deve ser vivido na sua prática, né? É essencialmente prático. É interessante quando o irmão Luiz estava falando de atenção, mas para dar atenção a um novo convertido, não precisa ser formado em teologia. Né? Com certeza. Para dar atenção a uma pessoa que está chegando na igreja, para fazer uma visita, não precisa ter um conhecimento vasto. Apenas, e o mais importante, é ter amor. O amor de Cristo, né? Que Jesus ofereceu-se por nós e também por esta pessoa que está vindo à igreja. Né? A gente vê coisas simples que nos falta hoje no nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que não é crente vai frequentar a igreja. Se ela não for bem recebida desde a porta, desde os porteiros, os diáconos, diaconisas, que fazem esse trabalho, dificilmente elas voltarão, porque o acolhimento faz com que ela se sinta bem, e de novo usando aquela expressão que a primeira impressão é a que fica, né? Então, desde quando ele é bem recebido, eu me lembro que ali na congregação da Vila Guarani, onde nós estávamos, tem um irmão que testifica até hoje, dizendo que ele ficou na igreja da Vila Guarani por causa da recepção de uma diaconisa. Então, isso é um trabalho que deve ser feito com qualidade, né? Deve ser feito com qualidade. A partir daí, vem os atos que a igreja deve fazer para acolher essas pessoas, para atraí-las, para que elas sintam o desejo de permanecer, o desejo de estar conosco, né? Tendo em vista que existe o poder da atração. Você vê, atos cuidadores, né? A igreja deve fazer, deve atuar, não se omitir, né? A sensação, a impressão que temos é que nós estamos vivendo um evangelho que está sendo raso quanto aos cuidados em relação ao novo convertido, e não deve ser dessa forma. Nós entendemos que a igreja deve atuar, deve agir, e através desta ação, com amor, com cuidado, com zelo, essa pessoa se sinta atraída, através dos atos que a igreja promove, vivendo o evangelho, né? Vivendo o evangelho. E existe uma forma que a igreja pode fazer, a igreja local, para atrair pessoas. Coisas simples. Nós participávamos de ensaio de mocidade, ensaio de varões, que a igreja de porta fechada, a gente louvando a Deus, adorando a Deus ali na unção de Deus. As pessoas batiam na porta da igreja para entrar e ouvir o louvor que nós estávamos louvando. Então,
essa atuação da igreja com qualidade, na unção do Espírito Santo, fazendo como deve ser feito, como a Bíblia nos recomenda, no poder do Espírito Santo, nós vamos atrair cada vez mais pessoas que precisam de Jesus. E estando aqui, estando dentro da igreja, prestar os devidos cuidados conforme a palavra de Deus nos orienta, né? O irmão Luiz falou aí algumas situações, dentre as quais nós podemos atuar, né? E quando a igreja age desta forma, nós vamos passar a ser vistos por aqueles que ainda não servem ao Senhor, né? Jesus, ele disse em João 12:32, que quando ele fosse levantado da terra, todos ele iria atrair a si. Então, os atos, as atitudes da igreja, como a igreja de Cristo, devem ser atitudes que promovam a glorificação do nome do Senhor. E a partir daí nós vamos conseguir atrair mais pessoas e cuidar delas, como nós estamos falando aqui. Que assunto maravilhoso. Muito bom mesmo. Em resumo, professor Márcio, falando desse acolhimento com atos cuidadores, né? Se o novo convertido ele precisa de um cuidado espiritual, como por exemplo uma oração, a igreja deve orar. Sim, com certeza. Deve levantar um jejum em favor da vida do novo convertido. Porém, se ele precisa ou tem uma necessidade material, né, a igreja deve se esforçar no que for possível, né, para suprir essa necessidade material, como, por exemplo, né, propiciar uma cesta básica, enfim, tantas formas que podem ser usadas para demonstrar esse cuidado, né, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito físico, material. Queridos, então nós falamos aqui sobre acolhimento, que é a primeira forma com a qual a igreja deve receber os novos convertidos. O acolhimento está diretamente ligado, né, à chegada do novo convertido na igreja e como a igreja o recebe. Agora nós vamos falar sobre a integração do novo convertido na igreja. E a integração está diretamente ligada à continuidade desse novo convertido no ambiente da igreja, né? No ambiente da fé cristã, no ambiente da atuação nos ministérios da igreja. E o nosso comentarista ele destaca algumas formas pelas quais a igreja deve integrar o novo convertido, né? Lembrando que integração significa agregar, reunir, né? Adaptar alguém a um grupo, ato de incluir um novo elemento num conjunto, formando um todo. O acolhimento é muito importante, mas tão importante quanto é a integração. Lembro-me aqui que quando aceitei Jesus como Salvador, né, de início fui bem acolhido na igreja. Quando eu cheguei, fui bem recepcionado, né, me apontaram um lugar para sentar. Enfim, me senti muito bem acolhido quando fui à igreja pela primeira vez. Porém, a igreja na qual eu me converti cometeu, ao meu ver, uma negligência no que diz respeito à integração. Porque eu me lembro, meus irmãos, professor Luiz, professor Márcio, que eu fiquei cerca de 3 a 4 meses indo à igreja com os meus pais, e na época eu ainda era um adolescente, né? E nunca nenhum líder de jovens, nenhum líder de adolescentes, né, me abordou assim para me integrar, né, aos grupos da igreja, né? E fiquei firme porque era projeto de Deus, né, na minha vida. A gente sabe que quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, o ambiente negativo jamais vai fazer com que essa pessoa, né, se desvie.
Eu tinha convicção da decisão que eu tomei de servir a Jesus, mas eu senti falta dessa integração, né? Porque o novo convertido, quando ele chega na igreja, muitas vezes ele tem que abrir mão de muita coisa, né? Assim como eu tive que abrir mão de amizades que tinham costumes que poderiam me levar a demover da decisão que eu tomei de servir a Cristo, né? Então, o seguir a Cristo traz uma série de renúncias. E ser integrado no corpo de Cristo, ser integrado na igreja, é muito importante. Professor Luiz, de que forma a igreja deve integrar o novo convertido para que ele se sinta parte da família? Pastor Adailton, eu gostaria de ler inicialmente um texto bíblico, Atos capítulo 9, versículos 26 ao 28, que diz assim: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Por que eu li esse texto aqui? Paulo, ele estava tentando se associar à igreja, estava tentando se reunir com os discípulos. E precisou Barnabé, o filho da consolação, trazer Paulo para o meio dos apóstolos e dizer, dar testemunho da vida dessa pessoa. E, irmão Adailton, o que eu vi, no que o irmão acabou de testemunhar para nós aqui, e serve de exemplo para a igreja, é que faltou o discipulador na sua vida. Porque o discipulador é que ia te acompanhar e ia fazer essa integração sua com a mocidade. Eu não passei por esse processo. Ao contrário, quando eu cheguei na igreja, eu fui convidado por um jovem, e o convite foi até interessante, não foi convidado para participar do culto, eu fui convidado para ver ele tocar um instrumento musical que era a primeira vez que ele ia tocar na igreja. Ele falou assim, eu estou tão feliz que eu quero tocar esse instrumento musical na igreja, eu queria que você estivesse comigo. Eu falei, tá bom, eu vou, com certeza. E eu entrando naquela igreja, a palavra falou diretamente comigo, eu aceitei a Cristo, fiquei. E logo depois que terminou o culto, eu fui recepcionado por toda a juventude, por todos aqueles jovens. Eles vieram conversar comigo. E esse jovem, ele foi meu discipulador, mas não somente ele. A família dele toda foi a minha discipuladora. O pai, a mãe, a irmã, o outro irmão dele, que era um pouco mais novo, todos eles me discipularam. Então eles agregaram eu na família. Olha que interessante, eu peguei isso como exemplo. Eles agregaram a minha pessoa, Luiz, na família. E é igualzinho que nós devemos fazer. É pegar um novo convertido e agregar na família de Cristo. A igreja é uma grande família. Então é interessante nós pegarmos esses exemplos e ver. Tem que tomar atitude de ser o discipulador. E eu peguei como exemplo do pastor Adailton, porque faltou isso. Naquele primeiro momento faltou isso. Agora, Deus tem os seus meios de trabalhar, nós sabemos Sim. que Deus tem meios de trabalhar, mas nós estamos falando de discípulos. Como fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. A missão da igreja é essa. É adotar uma pessoa, isso é adotar mesmo. Pegar ela, ensinar todos os preceitos bíblicos, ensinar o caminho da verdade, acompanhar, acolher ela no meio da igreja, como a igreja, mas também o discipulador, ele tem que acolher ele, tem que entender a situação, tem que curar suas feridas, tem que participar como o samaritano, participou das aflições desse homem que estava caído. Ele negou o seu trabalho para poder dar atenção total ao caído. Então, esse é o processo de interação na família em Cristo. Cristo agrega a todos. Nós vemos que Jesus não rejeita a ninguém, vai atrair todos a si. Mas para que possa haver essa atração, é necessário também que haja uma força envolvida, que é todos, quando nós falamos aqui de oração.
Se eu não sou um discipulador direto, mas eu sou um discipulador através da oração, orando pelo meu semelhante, aquele recém-convertido. Está lembrando em orações nas madrugadas sobre aquela pessoa que levantou a mão naquele domingo e fez a aceitação por Cristo. Qual de nós oramos por aquela pessoa que acabou de aceitar Cristo? Senhor, segura na mão, eu não sei onde ela mora, mas o Senhor sabe e o Senhor pode visitar ela nesse momento, pode guardar a sua vida. Nós oramos. Isso também é um discipulado. De uma forma espiritual, nós estamos discipulando. Eu tive essa experiência, irmãos, eu quero contar para os irmãos porque é uma experiência forte. Eu tive um problema de saúde gravíssimo e em um determinado momento uma irmã ligou para mim e disse: irmão, eu vou estar orando nessa madrugada por você. E eu falei: amém, irmã, eu agradeço muito, rapidamente em palavras, porque eu podia dar um testemunho como é, mas na madrugada eu senti como se eu estivesse sendo abraçado por alguém. Eu senti um abraço tão forte, assim, dormindo, eu senti um abraço tão forte que eu achei que fosse a minha esposa que estava me abraçando, e não era ninguém. Porque a oração dessa irmã estava me abraçando, porque ela estava preocupada com a minha saúde. Agora, o novo convertido, ele vai se sentir acolhido também no seio de Cristo quando a igreja estiver orando por ele. Muito bem, professor Luiz. O nosso comentarista destaca também que, além de nós fazermos com que o novo convertido se sinta parte da família, né, do corpo de Cristo, é necessário que haja um acompanhamento, né? E aqui eu me remeto novamente à analogia da criança, né? A criança, quando nasce, ela não sabe falar, ela não sabe andar. Tem que ter o acompanhamento, a instrução dos pais, dos familiares, né? Depois dos professores na escola, enfim, né? E esse acompanhamento do novo convertido é muito importante, não é verdade, professor Marcos? Verdade. O que eu penso em relação a isso é que a percepção é que nos falta algo, entende? Pode ser até aquela pessoa que exerce essa função, ou esse crente que poderia fazer isso, pegar essa pessoa, trazê-la para perto de si, para junto de si, e dizer: olha, vem aqui que eu vou te ajudar. Não sei se isso foi deixando de ser ensinado ao longo dos anos, essa atenção, essa preocupação realmente, sabe, com atitudes práticas, amorosas, com a pessoa que vem para a igreja, né? Nós somos um corpo. Obedecemos, claro, ao comandante do corpo, que é Jesus, que é a cabeça do corpo. E dessa maneira, todos nós devemos trabalhar para o bem do corpo. Precisamos saber disso. Como é que eu vou cuidar dessa pessoa? Como é que eu vou discipular essa pessoa? Alguns anos atrás, né, dando aula na classe de discipulados, quando estava ali na congregação da Vila Guarani, eu me lembro que dos que nós discipulamos, na minha memória me vem um que não está na igreja hoje. Então observe que a porcentagem ela é muito alta quando você acompanha, quando você mantém contato, quando você se preocupa com essa pessoa, você liga, quando você vai na casa dela ver quais são as necessidades. Isso é um corpo. Se o dedo está doendo, né, o corpo vai sentir. O corpo vai sentir. Então, como podemos fazer para ajudar, auxiliar essas pessoas a serem inseridas no corpo de Cristo, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 e 13, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres,
e todos temos bebido de um Espírito. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que todos nós precisamos da ajuda um do outro, principalmente o novo convertido. Ao chegar alguém que está se ingressando à igreja, ao corpo de Cristo, eu, como membro deste corpo, devo fazer o máximo possível para que esse corpo se sinta acolhido. Porque agora ele faz parte, ele foi também batizado nesse Espírito. No mesmo que eu fui, fazemos parte do mesmo corpo. Assim como nós estamos unidos a Cristo, nós, o corpo, estamos unidos a Cristo, né? Porque Ele nos dá a vida e nos dá a salvação, e sem Ele nós não podemos fazer nada. Também nós precisamos manter essa comunhão, esse contato direto com aquele que está vindo à igreja, né? Porque sozinho, dificilmente, ele vai ter condições de subsistir, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos, como igreja, pegar essa pessoa no colo, espiritualmente falando, pastor, e dar a ela o máximo suporte possível para que ela se sinta bem. É claro que quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente não tira, essa prerrogativa é dele, mas nós como igreja devemos fazer, e esta sempre foi uma preocupação que tivemos. Por exemplo, quando nós liderávamos os jovens, sempre que chegava alguém novo, olha, ô juventude, senta perto, pega contato, vai na casa dele, vamos fazer uma visita. Isso faz toda a diferença. De repente você tem lá um jovem que já começa a dar fruto. Uma pessoa que ela se sente bem, foi bem recebida, está acolhida dentro da igreja, ela vai trazer outro da família dela. E esse trabalho sendo um trabalho contínuo, de repente daqui a pouco você está com... Nós temos muitas histórias de famílias que começaram por uma pessoa, vieram à igreja, se sentiram bem, foram bem recebidas com amor, daí veio o parente, veio o pai, veio a mãe, veio o filho, e de repente a família está toda servindo a Deus, né? E nós não podemos nos perder a este princípio. Nós estamos falando de coisas simples, irmão. Deus é amor. Deus provou este amor que Ele é, né, por nós, enviando o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário. E este amor, diz a Bíblia, que Ele derramou no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, esse mesmo amor nós devemos aplicar, colocar em prática. E com certeza os nossos resultados serão muito maiores em relação aos novos convertidos, pastor. Muito bem, professor Márcio. Por fim, o nosso comentarista destaca aqui que a integração do novo convertido na igreja local se dá no envolvimento dos mesmos, né, nas práticas ou nos ministérios, nos serviços da igreja local. Já dizia o ditado que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, quando um novo convertido ele fica desocupado no ambiente da igreja local, podemos assim dizer, ele em dado momento pode se sentir inútil. Isso pode levá-lo a distanciar-se da igreja, né? Pode levá-lo a desanimar-se, a entristecer-se, e por isso é importantíssimo que haja, né, por parte da liderança, da igreja, dos departamentos, né, esse processo de integração nas diversas práticas dos ministérios de jovens, mulheres, adolescentes, enfim, né, dependendo do novo convertido. É importantíssimo a inserção dele nesse processo, né, dos trabalhos da igreja, né, para que ele se sinta útil e para que ele possa descobrir os seus dons, né, para que ele possa
descobrir o seu chamado, pois afinal de contas, Paulo, quando ele fala da igreja, ele compara a igreja a um corpo, né, que tem diversos órgãos. Cada órgão tem sua função dentro do contexto do corpo. Então, cada um daqueles que o Senhor salva, né, ele tem uma função no corpo. Não é um membro inútil. Não é um membro que não tem valor. Pelo contrário, é um membro de grande valor. Não é verdade, professor Luiz? Sim, é verdade. Com todos os membros, ele tem um grande valor. Todos exceção. E Deus não chama ninguém também se não tivesse valor. Todos nós temos valor. Se Deus ele entregou a sua vida por nós, o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele viu algo importante em nossa vida. E nós compreendemos isso. Porém, eu entendo aqui nesse finalzinho, e aqui vai uma advertência para mim e para cada um dos ministrantes, dos discipuladores, que quando se fala da integração na prática da igreja local, ela está falando de nós ensinarmos os novos convertidos ou aquele que está sendo discipulado em toda a forma da igreja. Eu citei que Pedro, ele era o responsável para ensinar toda aquela igreja que estava se levantando, todos eles estavam acompanhando a doutrina dos apóstolos, que era Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos. O que nós vemos nisso? Como é que eu posso orientar um jovem ou uma pessoa que acabou de vir a Cristo se eu mesmo não cumpro as regras que a igreja estabelece? Eu não estou dizendo doutrinas de uso e costume, estou dizendo de regras básicas da igreja, né? Participação dos cultos, orações, leitura da palavra, acompanhamento, tudo são regras básicas da igreja. O respeito, a reverência ou até mesmo a forma de cumprir as ordenanças que nos é imposta pela liderança. Se eu sou uma pessoa rebelde com o meu líder, tanto no meu grupo como o pastor que dirige a congregação, como é que eu posso discipular uma pessoa sendo que eu sou mesmo essa pessoa? Então nós temos esse conflito que foi já debatido em outras lições, mas esse conflito tem que começar de mim. Que eu tenho que estar integrado na igreja, eu tenho que ser. Então eu tenho que conhecer bem a palavra de Cristo, eu tenho que viver essa palavra de Cristo, como Esdras fez. Ele primeiro aprendeu a palavra de Cristo, ele viveu a palavra de Cristo, para depois ele ensinar a palavra de Cristo. Foi o que ele fez, Esdras, a palavra do Senhor. Então ele aprendeu, ele viveu, para depois ele aplicar ela. Ele assentou isso no coração. Cada um de nós cristãos temos essa obrigação. Nós não estamos à toa, como o pastor Adailton disse, nós temos uma qualidade, e essa qualidade Deus outorgou sobre nós, e nós temos essa responsabilidade de educarmos os nossos ouvintes a respeitar as autoridades, a andar conforme os preceitos divinos, as ordenanças de Cristo Jesus sobre a nossa vida, né? E também engajar nesse trabalho para que quando ele está apto a isso, ele pode participar dos grupos, ele pode subir ao púlpito para pregar, ele pode estar à frente de um trabalho de oração, porque ele está engajado já, ele está servindo e praticando todas as ordenanças que a igreja em Cristo Jesus fazem, né? Agora, eu quero só dar um paliativo rápido, que quando nós falamos de uso e costume, cada igreja tem o seu regulamento interno, como a conduta de andar. E se eu me engajo nesta congregação, ou nesse ministério, eu tenho que seguir ao meu ministério. Eu não posso pegar por base outros ministérios. O meu ministério é isso, então o meu ministério, eu vou seguir como o meu ministério recomenda. E isso é o mais correto para cada um de nós. É verdade, professor Luiz. O novo convertido, ele não apenas deve ser instruído na palavra, que é o mais importante, né, na sua conduta cristã, mas ele também deve ser instruído quanto às práticas da igreja local, da qual ele está fazendo ali parte, né? Porque isso também vai contribuir
para que ele se sinta parte da família, né? Uma vez que um novo convertido, ele não consegue se inserir nas práticas da igreja local, ele vai se sentir descolado, né? Por isso é necessário que também as nossas práticas locais, elas sejam refletidas, né? A gente gosta muito de falar, né, da questão dos costumes. Eu acredito que os nossos costumes enquanto igreja local, né, precisam ser refletidos à luz da palavra, e o novo convertido precisa entender, compreender todo esse processo para que ele não se sinta perdido, para que ele não seja alvo da crítica dos membros mais antigos, né, da igreja local. Na verdade, professor Márcio, porque existe muito isso. Às vezes o novo convertido não entendeu as práticas da igreja local, e crentes mais antigos, por não entender essa atitude acolhedora e integrativa que a igreja precisa ter, acabam às vezes dificultando ainda mais a caminhada do novo convertido. Verdade, pastor. Veja que nessa parábola que o pastor Éden citou aqui como nosso texto bíblico, o comentarista, ou dentro dessa parábola do samaritano, existem aqui 3 filosofias, e isso serve de modelo e de exemplo para a nossa vida, né? O salteador, ele diz, o que é seu é meu, né? O levita, o sacerdote, ele diz, o que é seu, né? O levita e o sacerdote na condição de igreja. E o samaritano, na condição daquele que usou de misericórdia, ele disse, o que é seu, e o que é meu pode ser seu também. Né? Como Pedro e João entrando lá no templo, disse, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, ele tinha Cristo. E nós, sendo bem orientados, bem instruídos, tendo lá dentro de cada função, né? Desde o porteiro, o recepcionista ali, até o altar, até o púlpito, sendo uma igreja bem instruída, bem orientada, ela vai desempenhar bem essa função de acolhimento, de integração, né? Mas sobretudo, usando de misericórdia, aplicando o amor. Com certeza, eu tenho isso comigo, pastor, que se essa prática, a prática do bom samaritano, ela for colocada em prática pela igreja, for atuante, militante, dentro do que a palavra de Deus, a proposta do texto que o pastor Éden colocou nessa lição, ela for colocada em prática pela igreja, nós vamos colher muitos frutos. Muitos frutos, eu não tenho dúvida disso. Muito bem, meu querido irmão, professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Este foi os comentários do conteúdo, né, desta lição. Nosso desejo é que o Senhor possa também te inspirar, né, na condução da sua aula, à frente da sua classe, e que tudo contribua para a edificação da igreja, para o crescimento no entendimento, né, dos nossos membros, de que nós somos uma comunidade de discípulos, uma comunidade discipuladora. Nós vamos aqui para as nossas considerações finais. Vou pedir aqui para o professor Luiz primeiramente trazer suas considerações finais, e logo em seguida também o professor Márcio trará suas considerações finais. Amados, essa lição, ela nos mostra, através de Lucas 10, no texto do samaritano, como nosso irmão acabou de dizer, alguns exemplos práticos. E foi pego esse exemplo para mostrar a necessidade do acolhimento, da cura e do trato. Então, o que quer dizer isso? Primeiro, eu tenho que resgatar essa pessoa que está numa situação vulnerável, como se diz muito hoje na mídia, situação vulnerável.
Depois eu tenho que tratar essa pessoa ou esse novo convertido nas todas as suas áreas. E por fim, ainda mais, usar dos meus recursos para poder fazer com que essa pessoa esteja de pé o mais rápido possível, independente do custo que vai acontecer. Nós citamos aqui que algumas práticas devem ser feitas, e a igreja ela tem esse papel, muitas vezes, está fazendo o papel de campanha do quilo ou campanha do amor, como é falado. Então cada um traz um pouco e se forma cestas básicas para ajudar famílias carentes ou até mesmo irmãos do nosso meio que está passando necessidade. Mas não é somente isso, precisa de muito mais coisas, roupa, às vezes é uma necessidade de ver a necessidade dele poder se engajar no serviço, né? Estar engajado assim, porque falta um emprego para ele, nós se dispor também a correr junto com ele para ver a coisa, às vezes até mesmo ajudar numa recolocação ou uma graduação para melhorar a sua posição. Então tem todo esse aspecto. E em cima desse aspecto, nós vimos aqui no final que nós temos a prática dentro da igreja. É interessantíssimo, gente. É interessantíssimo, irmãos, queridos professores, nós passamos para a igreja, a necessidade da igreja interagir uns com os outros. Nós vemos na Bíblia vários textos de fala que nós temos que interagir. Confesse os vossos pecados uns para com os outros, né? A igreja de Cristo, quando você vê um membro necessitado e despede ele, a paz de Cristo siga, né? Não, se há necessidade de ajudar, ajude. Se há necessidade de... Isso é integração da igreja. Isso é discipular pessoas, é fazer com que a igreja de Cristo seja realmente a igreja chamada para a obra. E isso está também engajado naquilo que nós chamamos de missão integral. A missão da igreja. A igreja foi chamada para muitas outras coisas. O que eu fico muitas vezes preocupado é a igreja engajando coisas que a igreja não foi chamada. A igreja não foi chamada para se envolver com política. A igreja não foi chamada para se envolver com o governo. A igreja não foi chamada para definir como é a segurança social do país. Não. A igreja foi chamada para criar o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus aqui na terra é totalmente diferente daquilo que nós estamos aqui falando. É acolhimento, é cura e é integração. Eu fico pensando, irmãos, para finalizar, nós estamos na igreja cantando, louvando e fazemos orações, Deus nos responde, Deus nos ouve, mas diz a Bíblia que acontece uma festa no céu. Uma festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Você faz um trabalho, tem toda uma dinâmica, você evangeliza, você convida, a palavra é pregada e a pessoa se converte a Cristo. Acontece uma festa no céu. E o que temos visto ao longo desta lição e desse trimestre que estamos estudando é que cabe a nós ter um pouco mais de sensibilidade. Como o samaritano teve, olhou, opa, peraí, ele precisa de cuidado. Ser sensível a este momento. Através da festa no céu que nós provocamos por aquele pecador que se arrepende, devemos manter esse cuidado para continuar agora agregando ele, fazendo com que ele se interaja com a igreja. É um trabalho contínuo. Logo, logo, ele estará trazendo também novas pessoas por ele próprio. Então, eu vejo que é uma lição muito importante, serve-nos até de alerta para como nós estamos lidando com este tema. A partir daí, nós vamos ver número de pessoas para descer as águas do batismo aumentar. Isso é automático. Um trabalho simples que a igreja deve fazer. Casamentos aumentando na igreja. Outro dia eu disse lá na congregação para os irmãos, falei, uma igreja que não tem nascimento de criança, que não tem casamento, que não tem batismo, não tem salvação de alma, é uma igreja parada. E dentro do tema aqui do novo convertido,
você precisa dar o devido cuidado. Então, irmãos, que os irmãos tenham uma excelente aula. Sejam usados por Deus perante a sua classe. Fale da palavra de Deus com autoridade, para que corações sejam tocados e a nossa igreja ela possa continuar crescendo com mais qualidade, com mais amor, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, cooperando com esse lindo trabalho, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você, querido irmão, que nos acompanhou na exposição deste tema, e oremos para que Deus abençoe a sua aula, abençoe a sua ministração. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por mais essa oportunidade que Tu nos deste de estar aqui refletindo sobre esse tema tão importante que é o discipulado. Ajuda-nos a sermos acolhedores com aqueles que estão chegando nas nossas igrejas e dá-nos a sabedoria e o discernimento para que possamos integrá-los no contexto da igreja local e eles assim cresçam espiritualmente. Abençoe os nossos professores, superintendentes de escola bíblica dominical. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.